Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. E acho que todos os dias, né? Como eu mexo com quadrilha junina, a gente é uma transformação. São meninos que estão com a gente, que às vezes não tem o pai ou a mãe próximo. Então a gente acaba sendo o pai deles, assim, de uma forma de conversar, de dialogar. E é uma troca, não é só você que doa, você também recebe. Então é uma troca o tempo todo. Então a gente acha, quadrilha junina, pra mim, eu falo muito isso. A disputa pra mim, ela é apenas um pedaço. Eu gosto de falar que a quadrilha junina é uma ferramenta de transformação. Olá, leitores do Correio Brasiliense. É um prazer receber aqui o Robson Vilela, o Fusca, presidente da Federação das Quadrilhas Juninas do DF e do entorno, a FEQUAJU. Um prazer, meu amigo. Um prazer tê-lo aqui no Correio Brasiliense. Prazer nosso estar aqui nesse canal tão importante para Brasília e para o movimento junino do DF. Um cara que foi um jornal que sempre foi propulsor de estar mostrando a cadeia produtiva do movimento junino de muito tempo. Então a gente está vindo aqui hoje, só demonstra essa parceria, esse trabalho que vocês fazem, que é só demonstrar o tamanho que é o movimento junino do Distrito Federal. Isso pra gente não tem preço. Ah, legal. Estou aqui também com a repórter Mariana Saraiva. Vou começar fazendo umas perguntas aqui. Eu estava fazendo umas pesquisas. Em 2023, as festas juninas movimentaram cerca de 6 bilhões de reais e cerca de 21 milhões de pessoas circularam em todo o país. Quer dizer, prova a dimensão que é esses festejos juninos, não é isso? Eu acho bacana. O que você acha de grandes empresas, do Distrito Federal, elas estão olhando com carinho para esse segmento, que é um segmento também econômico e turístico, né? Assim, hoje as empresas, elas não olham com esse olhar que o senhor está colocando pra gente hoje. Os estados brasileiros, sim, exemplo, tem muitas empresas de grande que acabam investindo no movimento junino porque sabe do retorno, né? Por exemplo, marcas de café, enfim, seguidores de refrigerantes, eles acabam investindo. O DF em si, eles ainda têm um pouco de receio porque eles não têm conhecimento do tamanho e da dimensão que o movimento junino de Brasília é. Então, assim, hoje que eles estão começando, né? A gente fez uma conversa recentemente com o Sebrae. O Sebrae está conseguindo fazer um levantamento de como é que é o movimento junino e a cadeia produtiva do DF. Quanto que a gente consegue atingir, né? E aí a gente está fazendo esse levantamento, já a Secretaria de Cultura também se propôs esse ano a fazer esse relato de como é tudo isso, desde outubro lá atrás, como a gente começa, como funciona tudo, como a gente está na comunidade fazendo aquele processo todo, até final de maio, porque o movimento junino de Brasília ele começa agora em maio. E acaba só em agosto. Mas o São João começa em janeiro. E pra gente, a nossa pré-produção, toda a busca de temas e de apoio, tudo começa em janeiro. É como um carnaval. Acaba um carnaval, começa outro. Acaba uma festa junina, já começa o projeto. O movimento acaba em agosto, final de agosto acaba o movimento junino aqui no Distrito Federal. Quando acaba, os quadrilheiros só descontam, que o pessoal descansa um pouquinho e já vai preparar o que vai acontecer. A partir dali a gente começa a ser, exemplo, o que vocês acabam vendo agora no Tagua Center, né, nas lojas de material, é o que a gente começa a proporcionar dentro das escolas públicas. Porque, exemplo, escolas particulares, elas começam a consumir esse material que a gente começou a fazer em janeiro. Então, por exemplo, se você pegar a cadeia produtiva de tecido, quantos mil metros de tecidos a gente acaba sendo vendido? Então, não só a gente, mas comprando. Então, aí vai chegando por cadeias. Primeiro, a preparação, que ele vai ser o seguinte, você vai procurar o tema. Que tema que vai ser? Então, tem uma equipe que cuida da temática, é igual um carnaval. Sim. Mas a gente segue algumas situações que são importantes, que é o que? A gente não deixa de ter o casamento junino, então a gente pode criar o casamento junino hoje falando da sua vida. O importante é você não sair do segmento do que é do junino. A gente tem um livro de Câmara Cascudo que ele diz o que é o movimento junino, o que é a quadrilha junina, como é definido isso, e é o único livro que a gente consegue hoje mostrar de fato como é o movimento junino é vivo até hoje, né, desde seus primórdios. Então tem todo um processo que a gente acaba trazendo tudo isso. E o DF, ele segue muito isso. Então, por exemplo, tem quadrilhas juninas esse ano, eu vou te falar a verdade, tem quadrilhas que estão investindo cerca de R$350 mil para estar no raio esse ano. Então, assim,
Estou te falando de quadrilhas da federação hoje. Estou falando isso desde construir uma cenografia, um traje típico, aí você vai para a banda que vai tocar ao vivo, que eles gravam a trilha sonora, depois que gravam, vai pro estúdio, depois do estúdio, essa banda toca com a gente, aí você vem mais o quê? Vem a parte de caminhão para carregar, porque é uma cenografia enorme, produção, por exemplo, complicado. O circuito que a gente veio trazer para vocês hoje aqui, por exemplo, são cidades muito longe, então tem toda uma cadeia produtiva que a gente aquece nessa época, e aí a galera da barraquinha, né? Então, sim, o vendedor, até o vendedor ambulante você sai lucrando. Você conversa com o vendedor, a galera já começa, telefone tocar e fala assim, poxa, essa época é meu 13º, eu consigo pagar a Fusca, eu consigo pagar as minhas dívidas que estão presas lá, eu já consegui, então a gente consegue verificar isso como é importante são famílias, né? Movimentar a economia do Distrito Federal, a economia, né? Como do todo. Distrito Federal, a economia criativa do Distrito Federal, ela é muito forte. E aí, hoje a gente consegue movimentar famílias, né? Então, se você for no espetáculo, faço convite vocês assistirem. O espetáculo, são famílias que vão assistir. Então, as pessoas sobem para a arquibancada desse ano, com a conversa secretarial, aumentar o tamanho das pessoas, porque além da nossa arquibancada, tem a live. Então, ao vivo, tem as pessoas, tem alguém assistindo ao vivo, tem um comentarista, igual um carnaval, a gente tenta fazer da melhor forma possível. E agora a gente está na expectativa, né? Que a gente já começou, o calendário da Federação da FECOAJUN é um calendário muito grande. A gente começou com a encontro de bandas juninas, trouxemos a banda da quadrilha Babaçu do Ceará para cá, e houve uma troca de como funciona a banda, como é que faz a harmonia, então foi muito legal esse processo todo, e a gente começou a fazer também outras linguagens na Casa do Cantador, e agora a cereja do bolo, né? Cereja do bolo que a gente fala que a gente volta ao nosso primórdio de quadrilha junina. É uma quadra de esportes com fita cercada, bandeirinha e 10 minutos para você. O espetáculo aí tem duração de 30, mas nego vai dar 10 minutinhos do que vai acontecer, o spoiler, né? Que vai acontecer em 2025. É a amostra grátis. A amostra grátis. E aí vai ser dia 17, agora de maio, na Praça do Trabalhador. A praça fica atrás da administração regional de Ceilândia. Quantas quadrilhas? São 20 quadrilhas juninas de Brasília e do entorno. A gente, no último evento, a gente conseguiu, a gente achava que ia ter umas 300 pessoas, chegou a ter 3.000 pessoas assistindo no cordão, assistindo as apresentações de quadrilha junina. Então a praça fica toda cheia de gente, familiares, pessoas de piquenique. Então, assim, uma coisa muito bonita que a gente espera com muito carinho, né? Esse primeiro contato com quem, né, vai assistir, né? Porque a gente trabalha com a quadrilha junina, que é a ferramenta de transformação. A energia que é trocada não tem... Te falo com experiência própria, né? De 25 anos de quadrilha. O que a gente recebe é muito gratificante, né? Acho que as pessoas, além da cadeia produtiva, é a receptividade de uma criança te assistir e falar, poxa, aquilo é bonito, poxa, aquilo ali é legal, poxa, como é bom você viver aquilo e manter viva a cultura junina é algo que eu não tenho palavras, né? Além da ferramenta de transformação. É isso que eu ia te falar. Mariana, me desculpe, eu vou fazer mais um, depois eu passo para você. Não, fique à vontade. Não, conversando o que você aqui. falou é muito legal você dizendo isso, que como dar visibilidade a essas comunidades. E as quadrilhas fazem isso, né? Quer dizer, tem muita gente que acha que essas regiões são só uma região perigosa, é uma região cheia de problemas, mas ela tem uma região muito humana, é uma comunidade no melhor sentido da palavra, né? Assim, eu vou pegar uma quadrilha junina chamada Se Bobear a Gente Pimba, né? Que é do meu amigo Cláudio Martins. A Samambaia onde você vai, ele fala da Samambaia. Fala com muito amor, com muito afinco. Aí você vai pra Ceilândia, você vai ver uma sanfona lascada que fala muito bem da Ceilândia. Acho que falar da Ceilândia pra gente é caminhar, então a gente não tem como não deixar de falar. Aí você vai lá vamos pegar aqui, vou pra Santa Maria, tem uma Elite do Cerrado, e você vai pra Taguatinga, tem uma Sabugo de Milho. Então, assim, a galera vivencia a cidade, né? Então, representa cidade, né? E aí você anda no comércio local, a galera tá ali esperando a torcida mesmo, assim, um negócio. Esse ano eu acho que
vai sair ônibus de várias torcidas B para ir para essas. A final foi um espetáculo no passado. Esse ano as classificatórias a gente espera muito que sejam o mesmo nível. Por exemplo, Planaltina, que não é uma cidade que a gente não. Planaltina, que é uma cidade que a gente não conseguia levar ao circuito. O ano passado a gente levou e público abraçou. Uma cidade extremamente ligada à religiosidade, né? Então conseguiram abraçar. Então a gente tem que levar em outros locais também que não tem essas tradicionalidades, né? Porque Brasília ela é uma caixinha de surpresa. Então você tem cultura de vários locais, né? E a Ceilândia ela é propulsora por ser a cidade de mais nordestinos, né? Então a gente vive aquilo tudo, né? Legal. Eu queria que você falasse como é que tá o empenho, né, dessas pessoas que se dedicam mesmo às quadrilhas. Como é que tá o ritmo dos ensaios? Quantas horas aí por dia? Quantas vezes por semana as quadrilhas têm se dedicado? As quadrilhas estão se dedicando muito. Eu tô acompanhando, você pode acompanhar nas redes sociais das quadrilhas, você consegue visualizar hoje, só para tu ver como é o profissionalismo, você consegue entender que eles estão ali, por exemplo, quadrilhas saindo de 7 da noite a 2 da manhã, entendeu? Porque tem que preparar, fazer os últimos ajustes. Agora é época de fazer o último ajustezinho, de ver como vai ficar, ver se aquilo que a gente planejou vai dar certo, fazer as gravações, filma, olha, prepara a banda, a cenografia, testa os efeitos visuais, porque hoje a gente está utilizando alguns efeitos visuais com fogos indoor, né? Que são aqueles fogos que não propagam fogo, né? Então a gente acaba o espetáculo ficando cada vez mais bonito, né? Então são várias pessoas que estão preparando esses detalhes, esses mínimos detalhes do que vai acontecer. E as indumentárias, né? Que são os trajes, né? Então a costureira tá ali no último detalhe, colocando aquele último fiozinho e aí tá guardada entre 7 chaves. Tem quadrilhas que já lançaram a sua temática nos seus portais. Tem gente que ainda não lançou e tá guardando. Ainda tem um segredo. Então, tem um segredo. Lançou, mas não lançou tudo. Então tá tudo guardado ainda, como vai ficar esse espetáculo, né? E esse circuito da FECOAJU dura quanto tempo? E quantos são? Assim, foi um acordo com a Secretaria de Estado de Cultura esse ano, de acordo com o decreto do governador Ibanez Rocha, que colocasse 4 etapas para cada entidade, né? Então nós temos 4 entidades, mas cada um tem o seu formato de como serão essas etapas. A FECOAJU, ela entra num formato diferente. São 3 etapas onde se classifica as 10 melhores para a grande final na Ceilândia. Então a primeira etapa vai ser no segundo fim de semana de junho, na cidade de Santa Maria. A segunda etapa vai ser em Planaltina na semana seguinte. Aí nós temos um recessozinho, porque algumas festas a nível nacional acontecem. Por exemplo, nós estamos encaminhando, através de Fundo de Amparo à Cultura do FAC, 3 quadrilhas juninas para Campina Grande, representar o Distrito Federal. Então, além disso, tem outros quadrilhas que vão para Tocantins, outros festivais que já acontecem. Mossoró acontece um festival muito grande. Então, é a época que a FECOAJU ela consegue levar a cultura do Distrito Federal para outros estados. Então a gente acaba sendo exportando tudo isso através do... E aí às vezes não tem esse aporte. Então como funciona? Rifa, galinhada e vambora. E as coisas vão acontecendo. A galera vai pra rua vender no sinal água para a gente poder fazer o processo. Cada grupo tem quantos integrantes? Em média 150. Em média. Tirando os músicos. Tirando os músicos. 150. Com os músicos... São quantos? O músico varia mais 10, então dá uns 160 pessoas, né? Então, assim, tô falando de equipe de quadrilha junina, apoio, a parte, o staff, a produção, todo o processo que vai ser construído. Então, essa varia muito. Mas tem quadrilhas que tem maior, por exemplo. Tem quadrilhas que tem 200, 250 pessoas, entendeu? Mas aí, hoje na entidade são 20. São 20 quadrilhas juninas filiadas. É porque a gente hoje não consegue. A gente até recebeu mais grupos para poder participar, só que a gente tem um horário de início e horário de término, né? Então, por exemplo, sexta-feira, a primeira quadrilha junina entra às 19h30. Pontualmente. Então ela tem ali, aí de 30 em 30 minutos, dança uma quadrilha junina. E a gente não pode extrapolar o horário por conta da questão do lei de silêncio, todo o processo todo que tem que ser feito. E são 3 dias. Então hoje a gente consegue só atender 20 quadrilhas.
Porque também tem a cadeia produtiva dessas quadrilhas. Por exemplo, como é que eu tenho que... Além disso, tem quadrilhas que têm um conhecimento muito grande e outras que não têm. Então é uma troca. Olha, acho que você poderia seguir esse caminho aqui. Acho que você poderia aprimorar isso aqui. Você poderia criar isso aqui de uma forma... Então tem uma troca, então o tempo todo. É uma competição, mas é uma competição fraterna, né? Sim, diferente, cada um muito. se ajuda. Muito. Né? E o Tem bacana... músicos que estão numa quadrilha junina e estão em outra quadrilha junina tocando, entendeu? Às vezes o cara tem uma temática que ele vai abordar e ele precisa de um conhecimento. Ó, pô, tô com a temática ali que eu vou falar sobre isso. O que você acha? Pô, acho que você poderia trazer mais isso aqui. Isso é uma coisa... Bacana. Eu acho que a gente todo fala mundo que, cresce, né? Cresce. O tablado branco é que deixa que a gente fala, né? O chão bitade branco é o que nos divide, né? O que nos divide é aqueles 25 a 28 minutos. Isso. É o que nos divide. É o que você tem para dizer, não é? É bacana. É o que a gente tem para dizer naquele momento. É o que a gente consegue demonstrar, fazer com que as pessoas se emocionem, que as pessoas lembrem da época. Pô, era na minha época, lá no Nordeste era assim. Eu acho que é o que nos deixa mais felizes, né? Acho que sair emocionado com depoimentos de pessoas depois, poxa, você conseguiu me emocionar. E aí tem o depoimento também dos dançarinos, né? Que são meninos que às vezes, como ela diz, meninos que não tinham uma perspectiva, né? De dançar na vida ou fazer alguma coisa, estavam fazendo, então acabam crescendo. Então você vai ter, no meio do movimento junino, professores, policiais, militares, bombeiros, enfim, várias pessoas que não são somente quadrilha junina. Então, é muito maior. Você vai ver uma pessoa de 40 anos dançando com uma menina de 15, 14. Então, é uma troca também de tempo, né? As pessoas estão o tempo todo ali se apaixonando pelo que é a dança de quadrilha junina. Eu acho que eu falo com muito amor, porque eu vivo quadrilha junina, né? Tô há 25 anos, desde os meus 15. Minha família meus dois filhos, tenho um filho de 20 anos que dança, Rian Lucas, um beijo, papai te ama. E tem uma menina de 14 anos também que dança, e a minha esposa, que foi noiva esse ano, ela se aposentou, mas foi noiva durante 14 anos da sanfona. E então a família que tá envolvida o tempo todo com quadrilha junina, né? Então, e aí as pessoas falam, pô, mas vocês, as conversas que a gente escuta, né? Assim, pô, quadrilha junina é algo, vocês, meio que a pessoa fala que não é tudo isso, né? Falei, cara, tenta conhecer. Tenta seguir, tenta ligar, pô, você não tem noção, é um lugar que pessoas, exemplo, eu tenho um dançarino do Cruzeiro, tenho um dançarino do Guará, então tem meninos que estão descendo, vindo daqui da cidade mais satélite, mais com poder aquisitivo maior, e estão indo para lá trocar essa dinâmica. Então a Samambaia também tem isso, então isso pra gente é fora da caixinha, né? Então nos mostra que realmente nós estamos no caminho muito certo. Agora, eu sempre fiquei curioso de entender como é que é feita, como é que é debatido o tema do ano. Né? Porque no samba você tem a ala dos compositores, né? E nos festejos juninos, vocês têm um grupo específico para definir a temática do ano? Como é então, a quadrilha junina, assim, ela sempre tem uma diretoria, uma coordenação, e aí, assim, ela começa a discutir num ano anterior. Ela fala, acho que eu posso seguir esse tema aqui, e começam a partir daí começar. Então vamos agora criar os grupos de trabalho para poder discutir esses temas aqui. Aí começam pessoas a ir atrás de informações, viajar. Muitos grupos viajam até o estado para poder trazer o que de fato vai acontecer, né? Então tem toda uma pesquisa. Não pode falar de algo que não seja. Tem muita coisa também que é uma licença poética, né? O que é licença poética? Eles acabam construindo da cabeça imaginária de um componente, um pensador. Então, acaba criando histórias assim que você fica absurdas, assim. Você fala, cara, como é que esse cara consegue criar uma história dessa? E a quadrilha começa a comprar a ideia toda, né? Então, começa o dançarino, você abre isso pra quadrilha, a quadrilha começa a criar dentro da quadrilha. Olha, essa turma aqui vai cuidar do traje, essa aqui vai cuidar da cenografia. Então, começam a discutir todos os pontos. Então, é meio que o TCC, né, gente? E o que não pode faltar? Tem um caso, não pode faltar, por exemplo, o casal,
Casal de noivo, Casal de noivo, o que mais? marcador, Marcador. Toda quadrilha tem que ter. tem que ter um marcador. Marcador. Que é o contador. Brasília, ele tem outra tipicidade de Brasília que é importante. As histórias de quadrilhas juninas, elas partem do casal de noivo. Nos outros estados, não. Mas Brasília, sim, ela parte de encontro de João com Maria, se encontraram num determinado local e Aí eles tem acabam... toda Todo um em cima. narrativa em cima, uma história, uma contextualização em cima de tudo aquilo que está acontecendo. Então você pode falar, exemplo, que eles estiveram, por exemplo, no Boi de Parintins, então não tem Você Que pode bacana. criar uma história, uma narrativa da forma que você achar. E aí o marcador ele tem essa funcionalidade de contar o que está acontecendo, além das músicas que vão tocando de uma forma, de uma nova bem homogênea para ele entender o que está acontecendo. Toda a naquele momento. trajetória. É. E um ápice é o casamento? O casamento. Casamento Sim. é o ápice da apresentação, né? E também algumas intrigas, porque às vezes não é um casamento tão lindo, Não é né? tão Então, não Água com casamento- açúcar, não. Não, às vezes o cara vai passar por uma situação O meio... Chico gosta perrengues. do drama, né? Vai rolar um dramazinho no que aconteceu naquele momento. Às vezes o pai não queria, então tá ali o pai da noiva. Então depende muito do que vai acontecer. É muito de acordo com a necessidade. Toda essa dramaturgia ali, vocês que preparam, vocês que contam. Contam. Bacana. É um trabalho muito sério, né? Não é algo... A gente não pode entregar... O movimento junino de Brasília hoje, que eu acho que é o maior movimento organizado, ele não pode entregar menos. Então, Brasil, né? Não. Então, as quadrilhas juninas de fora esperam sempre o mais. Então, por exemplo, tem quadrilhas juninas que a gente está se organizando agora para ir para Campina Grande. Não tem como não ir com ônibus... Com 2 ônibus com mais ou menos 40 casais e um caminhão de cenografia. Então tem que ir com tudo. Então Tudo isso mesmo. custa, né? Custa. Então custa alto pra estar indo. Então assim, às vezes as pessoas falam assim, poxa, vocês estão saindo daqui pra dançar quadrilha junina e não ganham... Vocês mais vão pra lá pra disputar um título de campeão que tem... Não, a gente vai lá pra poder beber da fonte. Nós queremos beber da fonte porque a fonte, ela sempre nos inspira, né? Sim. Inspira. Isso que é bacana, porque Brasília, como você falou, é uma cidade nordestina, mas as quadrilhas também, aqui não só tem nordestino, né? É engraçado Não. isso. E aí tem gente aqui de Brasília, gente que vai conhecer, gente do Rio, de São Paulo, que gosta e vai conhecer. Né? Mas nos estados do Rio, São Paulo também tem suas Sim. tradições, por exemplo. Sem juninos, eu me lembro que eu vi um documentário que sobre isso. Rio de Janeiro, como Rio de Janeiro foi, só para pegar um comentário bacana, como a gente vai estudando, a gente vai aprendendo, né? O Rio de Janeiro, ele vem da corte, né? Onde Pedro Alves Cabral, toda essa turma, ela se João Gino VI lá. ficou todo mundo no Rio de Janeiro. E aí o que acontece? Rio de Janeiro, ele tem uma forma de fazer quadrilha que realmente tem as quadrilhas que são quadrilhas que a gente chama de corte, que elas dançam em esquadras, com roupas tradicionais ainda. Eles continuam com essa mesma pegada, por conta da história que eles têm lá dentro. Uhum. E aí, tipo assim, aí tem esse formato. O Nordeste já não. O Nordeste já começou a olhar pra quadrilha junina com a forma dos escravos verem aquela sátira, né? Uhum. Então acabou começando a satiralizar o que eles faziam dentro das cortes, né? Das Dançar, cortes. então foi criando. Então foi se criando um outro formato. Então, assim, Brasília também não poderia ser diferente, porque a gente acaba trazendo todo mundo. Então é uma mistura. Isso que eu ia falar. Qual a diferença das quadrilhas de Brasília para o resto do país? A dança. A dança? A gente tem aqui em Brasília uma dança. A gente tem a forma chamada a forma de pular. A gente dança saltitando. A quadrilha, os meninos dançam numa altura mais alta, Tem um nome brincando. disso. Essa dança é chamada de arriuna. Ai, É uma dança que é típica de Brasília. Então, quando a gente vai pra fora, o pessoal, cadê tem dança arriuna? Então, eles acabam vendo tudo isso. Então, acabam perdendo. E se eu vou pra Roraima, que eu tive agora recentemente, tem uma outra forma. A saia deles são maiores, eles rodam de uma forma diferente. Então, cada estado tem sua exemplo. Minas Gerais já é mais riscado o chão, eles dançam com o chão riscando. Então, tem todo um formato. Legal. E aí, isso é muito legal. Se você ir nos Sim. estados e ver, exemplo, Pará também tem um formato legal também, que tem uma quadrilha chamada... essa o Brasil é muito bonito. Acho que eu sou muito apaixonado, assim. O único lugar que a gente não conseguiu identificar a quadrilha junina foi a parte sul, né? Ali embaixo a gente não conseguiu, mas em outros estados brasileiros a gente conseguiu identificar que existe a dança de quadrilha junina muito forte, muito pulsante, né?
muito pulsante. Eu queria, você, né, tá no movimento há muito tempo, né? São 25 anos, certo? Queria que você falasse pra gente algo que te marcou nesses 25 anos de quadrilha. Cara, o que me marcou foi uma apresentação que a gente realizou lá em Águas Claras, né? Eu tive uma apresentação em Águas Claras e essa apresentação eu tava marcando e a gente fez acaba a apresentação da quadrilha, a gente fez um túnel normal, um túnel de uma forma, e aí eu peguei uma menina que era cadeirante ela tava cadeirante, e a menina tinha acho que ela tinha de 7 para 8 anos, e aí uma pessoa a mãe tirou uma foto e guardou essa foto. Aí passou acho que uns 8 meses, 9 meses, eu tive meus 2 filhos queimados, né? Queimaram 30%, 40% do corpo. E aí eu tive que ir ao hospital de Taguatinga com eles pra ser atendido. E eu morrendo de chorar, porque, pô, filho sendo queimado, Sim. aquela coisa toda, né? E quando acabou quando a mulher passando, porque eu tinha que ir pra Garran, que é o hospital que cuida disso, e ela falou assim, fica tranquila, eu vou cuidar dos seus filhos, da mesma forma que você cuidou da minha filha. Na minha cabeça eu não sabia do que se tratava. Eu apenas estava naquele momento ali sentindo muita... Aí ela passou o medicamento neles, aí ela deu 2 minutos, ela olhou pra mim e mostrou no celular dela uma foto com a filha dela. Olha, essa foto que minha filha tem guardada, você fez um dia de felicidade da minha filha. Aí eu comecei a chorar, falei, então tá válido, por que eu faço isso? Então assim, valeu, tipo, estar fazendo quadrilha junina, valeu, assim, e acho que todos os dias, né, como eu mexo com quadrilha junina, a gente, é uma transformação, são meninos que estão com a gente, que às vezes não tem o pai ou a mãe próximo, então a gente acaba sendo o pai deles, assim, de uma forma de conversar, de dialogar, e é uma troca, não é só você que doa, você também recebe, então é uma troca o tempo todo, então a gente acha, quadrilha junina pra mim, eu falo muito isso. A disputa pra mim ela é apenas um pedaço. Eu gosto de falar que a quadrilha junina é uma ferramenta de transformação. Muito legal. Vosca, muito obrigado por essa oportunidade. Mariana, obrigado. Muito obrigada. Nossa estreia. Obrigado, Zé. A gente que agradece, a FECOAJUDF, ela vem com a história, são grupos que tem uma história muito grande de relevância no movimento. A gente não tá aqui de passagem, a gente que agradece ao povo brasiliense por toda essa história. Se você for entrar eu tava conversando com os amigos ali, que um dia eu quero entrar aqui no acervo toda a história deve ter várias reportagens de jornal, que a época, porque eu sou do tempo que eu andava na rua e vendia então eu vivi isso, então pra mim era muito bonito ter toda essa situação, e a gente só tem a agradecer de vocês estarem como esse parceiro e fazer um convite de vocês estarem no dia 17 no Prédio Nino, já para poder participar, e também convidar vocês. A gente quer também, enquanto federação, dar o primeiro troféu da primeira etapa do circuito com o nome do Correio Brasiliense. Será uma honra. Será feita a informação. Tamo junto. História Valeu. é história, né? História. Estamos aqui só para passar isso. Obrigado. Obrigado, gente. Até mais. Valeu. Até mais. Tchau, gente. Obrigado.